Olá! Começa agora mais um episódio do Sinapse Cast. Esta é uma ação cultural da Universidade Santa Cecília, onde o assunto é cinema. Já pega a pipoca e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Olá, pessoal! Estamos ao vivo agora. Sejam todas e todos bem-vindos ao 5º episódio da 2ª temporada do Sinapse Cast. Essa é uma ação cultural de pesquisa e estudos do Cineclube Lanterna Mágica e do Labcine da Universidade Santa Cecília. Estamos aqui na sala virtual Lélia Gonzalez, com uma equipe de cinéfilos cheia de disposição para falar sobre a construção do ciclo de cinema Resistir. A diversidade impede igualdade. Eu sou Shadia Becker, estagiária do Cineclube e eterna viajante caçadora de ondas e de filmes. Eu sou Luiz Fernando Zufo, fã de ficção científica, principalmente de Star Wars. E hoje nós vamos comentar sobre o existir e o resistir no cinema. Olá, pessoal, bom estar aqui com você, que nos ouve, que nos assiste. Sou Eduardo Ritt, cineasta e leitor voraz de Homo Sapiens. E vou falar sobre transmídia e a mise-en-scène dentro do ciclo de cinema. Não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais. Você pode encontrar a gente no Instagram e no YouTube com o @Cineclube Lanterna Mágica e também no nosso Facebook, facebook.com/cineclube.lanternamágica. E temos um blog também no site da Unisanta, www.unisanta.br/cineclube. E hoje é um dia muito especial, por diversos sentidos, não só pela gravação do nosso Sinapse Cast, mas também porque a atriz Ruth de Souza, ela comemoraria hoje 100 anos. Inclusive, ela foi homenageada semana passada com o nome da nossa sala virtual. Então, vale lembrar que a Ruth de Souza foi uma das grandes atrizes, a primeira atriz a ser indicada a um prêmio internacional no Brasil, a primeira atriz negra a protagonizar uma novela. Então, assim, ela tem um trabalho realmente incrível, e ela faleceu em 2019. Então, agora seguimos aí homenageando a Ruth de Souza. E o episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a produção no cinema, sobre produção de conteúdo, sobre o nosso ciclo de cinema que a gente está preparando, que é o ciclo Resistir. Então, para falar um pouco sobre a produção, eu vejo muito como um lugar político, de pensar esses mundos possíveis, quais mundos que a gente quer trazer para reunir pessoas, hoje não pessoalmente, mas virtualmente, para assistir uma obra, para a gente poder conversar. Então, a produção ela é um ato político e também uma extensão do processo criativo. E acho que é interessante, enquanto produtora de conteúdo, tanto do Sinapse Cast, do Cineclube Lanterna Mágica, de prestar atenção nas coisas que vêm acontecendo, de estar sensível e atenta a esses acontecimentos diversos. Até recebi uma mensagem divina para falar para vocês isso, que é essa atenção de ler jornal, de estar atento de forma intelectual e afetiva também, e aí, enquanto artista e produtora de conteúdo, o que eu posso trazer de novo? O que eu sinto que preciso? O que eu sinto que eu quero reunir pessoas, não para chegar em algum lugar, mas que nesse encontro haja um entre, e a partir disso, desse desconhecido, desse emaranhado de possibilidades, a gente possa pensar em novas alternativas, descobrir novas coisas. Então, eu acho que a produção ela vem muito nesse lugar, tanto a produção de conteúdo, mas como a produção de um ciclo de cinema. E aí a gente está pensando, está construindo esse ciclo de cinema Resistir, com uma curadoria que trazem filmes dentro dessa temática, das diversas formas de existir e de resistir, para a gente juntos olhar e repensar a nossa existência, né? Pensando até em termos de pandemia, para onde a gente está levando, se deparando com diversas mortes, e parte dos problemas que a gente está vivendo hoje também são problemas oriundos da negligência do nosso governo. Então, eu acho que é importante
para nós, não, no mundo inteiro, mas também nós brasileiros, a gente pensar a nossa existência, e aí problemas de desigualdade social, eles estão se agravando, então os filmes, eles trazem um pouco essa perspectiva, não só da desigualdade social, mas do racismo, dos temas LGBTQIA+, então, das mulheres, enfim, então a gente está tentando pegar diversos pontos de existência, de resistência, para daí, a partir dessa junção de diversos filmes, a gente poder chegar, movimentar, chegar talvez em alguma utopia, poder criar novas utopias. Então, a produção, ela tem essa parte criativa, mas ela está intimamente ligada com a polis, com a cidade, é um ato político, então a gente tem se colocado nesse lugar para pensar novas maneiras e novas formas de existência, e mais para frente do episódio a gente vai falar um pouco mais sobre o ciclo de cinema, sobre os filmes, e eu espero que vocês naveguem e degustem essa experiência com a gente, não só hoje no episódio, mas através também dos filmes que nós vamos colocar no nosso ciclo. E agora eu passo a bola para o Luiz, porque ele tem babados fortíssimos, recentes, dessa semana, sobre o Globo de Ouro, que também é algo relacionado à produção, né? Sobre a produção do Globo de Ouro, enfim. Luiz, é com você. Muito obrigado, Shadia. Então, o que aconteceu nessa semana foi que o Globo de Ouro está sendo alvo de cancelamento, por dizer assim, entre aspas, porque alguns organizadores do Globo de Ouro acabou fazendo certos comentários preconceituosos e até mesmo racistas, e isso acabou repercutindo nas redes sociais, e vários atores e artistas acabaram comentando do ocorrido. Inclusive, o que foi mais noticiado durante essa semana foi que o Tom Cruise, ele devolveu os prêmios de Globo de Ouro do qual ele recebeu depois dessa polêmica toda, para não, de certa forma, compactuar com tudo isso, o que aconteceu. E vocês conseguem ver que todo lugar na internet durante essa semana tem falado sobre o Globo de Ouro, sobre os ataques racistas e coisas do tipo, que alguns cabeças, alguns organizadores ali do Globo de Ouro acabaram fazendo, e foram comentários importunos, ainda mais no momento em que a gente vive atualmente. Então, por causa disso, o Tom Cruise ele acabou lá devolvendo seus prêmios depois disso tudo, para, de certa forma, não compactuar com tudo isso. E é claro que outros atores também acabaram falando sobre o ocorrido, como, por exemplo, Mark Ruffalo e Scarlett Johansson acabaram falando em suas redes sociais sobre toda essa polêmica que repercutiu sobre o Globo de Ouro. E isso fala um pouco sobre o tema do qual nós estamos tratando hoje, que é o existir e o resistir. Luiz, perdão de eu te cortar, eu sei que você vai seguir nessa questão do tema, mas só para poder aproveitar esse fato também, você tá, né, a gente hoje é a pré-estreia, como a Shadia colocou também, essa questão do ciclo de cinema, e o Globo de Ouro, ele vem de um ciclo também, né, assim como o Oscar, o Festival de Cannes, o Festival de Gramado, enfim, os festivais pelo mundo todo, e assim como a nossa vida, né, nós temos o começo, meio e fim, nós não sabemos se esse é o fim do Globo de Ouro. É importante, já que nós, né, estamos tratando um pouco aí sobre esse processo do e agora Globo de Ouro, né, porque a gente está mudando, nós não sabemos se essa nova repaginada que eles vão ter que fazer, porque a NBC, a empresa, né, televisiva, né, o broadcaster, que faz aí a transmissão do Globo de Ouro, eles não, já falaram, não vai ter a exibição ano que vem, a não ser que voltem atrás. Teve essa devolução, né, do Tom Cruise, que você citou e tudo, mas fica essa questão, eles vão, o Globo de Ouro vai deixar de existir? A gente não quer que termine, mas como que eles vão se repaginar? Né? Então, e ciclo de cinema, eu vou falar um pouco mais para frente sobre essa questão, mas a gente pensa sobre isso, né? A gente tem uma temática, a Shadia falou, você vai falar um pouco mais sobre agora, já, né? Sobre esse momento da questão do existir, do resistir e tal. Então, assim, o que é o Globo de Ouro como indústria vai ter que se repaginar depois dessas matérias do Los Angeles Times, e aí eles têm que trabalhar com essa nova roupagem. Vão colocar mais negros, transexuais, mais mulheres votantes
para poder escolher os seus filmes, né, nesse ambiente dos críticos de cinema que votam lá para poder ter os premiados. Como que é esse processo? E a gente que fica numa ponta, como espectador, né, como cinéfilo, a gente se envolve cada vez mais. Então, a elite do Globo de Ouro, dentro desse ciclo, o que eles vão modificar? E só para terminar essa minha intervenção, vamos falar nesse termo de intervenção que eu não gosto muito, mas que eu acabei, né, citando. Então, assim, nesse processo, o que o Globo de Ouro vai querer também? Porque a população negra, a população LGBTQIA+, a população feminina, uma grande, são as populações minorizadas, em termos, no momento do voto, né, como o nosso exército teve uma imagem do alto escalão do exército e não tinha um negro. Né? Então, assim, a gente, no caso do Globo de Ouro, voltando ao Globo de Ouro, eles vão repaginar com interesse no dinheiro, no black money, que a gente já falou até semana passada, retrasado, se não me engano, no outro episódio, né? No pink money, ou seja, no dinheiro dessa grande massa que agora cada vez mais está tendo voz. Assim como a gente vê a voz também dos raivosos, né, dos neonazistas que estão ganhando, que conseguiram, no caso no Brasil, eleger um presidente, né, os milicianos, os neonazistas. Então, a gente tem que ficar de olho nisso também, porque a gente não quer, nesse processo todo, só uma passagem de pano. Então, esse fato que você cita é muito importante. Eles vão se repaginar para quê? Para continuar se alimentando dessa indústria que vem pegar o dinheiro dessa massa, ou eles realmente vão dar espaço para essa massa, né, nesse processo todo. Enfim, só isso que eu queria pontuar, porque tem muito a ver com essa questão cívica que a gente está vivendo. Então, toca o barco. Acho que é você, Luiz. Tá sem áudio. Opa, erros técnicos aqui. Mas muito obrigado por trazer o seu ponto de vista sobre esse caso do Globo de Ouro. E continuando falando sobre o nosso tema principal aqui, que é o existir e o resistir. O que é o existir? É uma indagação um pouco profunda, né, se você parar para pensar. E nós vemos isso atualmente nas lutas da qual nós presenciamos nos dias de hoje contra o racismo, contra a LGBTfobia e contra qualquer tipo de preconceito e ódio. Então, a gente consegue ver essa linha de pensamento do existir e do resistir em muitos filmes, que vão tratar sobre lutas, sobre sofrimentos que nós vemos por causa de preconceitos em nossa sociedade e muitas coisas. Mas nos jogos também tem isso, fazendo uma ligação entre o que nós falamos aqui sobre cinema. Eu convido vocês a jogar um game justamente para vocês presenciarem, sentirem na pele o que é o existir e o resistir, do qual vocês estão vendo na tela de vocês, que é o jogo Florescer. Florescer é um jogo da empresa Pugcorn, que no começo foi um trabalho de TCC, de um grupo de estudantes da faculdade AMB Morumbi, e depois foi distribuído para todas as pessoas poderem jogar esse game. E eu vou ler uma sinopse de vocês aqui para vocês terem uma ideia do que é mais ou menos, como que esse jogo se encaixa no tema de existir e resistir. Florescer é um serious game narrativo desenvolvido em conjunto com a Casa de Acolhida a Mulheres Transsexuais e Travestis Florescer. O jogo tem o objetivo de provocar a reflexão e causar empatia para com as pessoas trans, colocando o jogador no papel de uma adolescente trans e mostrando as dificuldades e os preconceitos presentes no cotidiano. E sobre essa personagem que você controla, o nome dela é Bia, e é uma adolescente trans do ensino médio que acabou de se mudar para uma cidade nova. Ela tem uma paixão por desenhar roupas e um humor sarcástico, e convive principalmente com pessoas do meio familiar e da escola. Então, durante todo o jogo, você vai vendo o ambiente escolar e o ambiente da família, e todos os problemas do qual ela tem que enfrentar justamente por ela ser uma pessoa trans. E você começa a analisar e sentir como que essa pessoa, como que essa personagem desse jogo, ela existe e resiste dentro do universo dela. E o universo dela, a história da Bia, não é muito diferente do que a gente vê em muitos casos, não só no Brasil, mas também no mundo. Então, uma reflexão muito legal você parar para pensar
o que é existir e o porquê de resistir, de várias formas. E uma maneira de você realmente sentir isso é jogando o jogo Florescer, que eu te convido para jogar. Você pode pesquisar pelo jogo Florescer do jogo da Pugcorn, e você consegue comprar ele por aproximadamente $2. Se não me engano, a última vez que eu vi no site estava saindo por $2. Você consegue jogar ele no seu computador ou no seu telefone também. Tem a versão para smartphones. Então vá, presencie, jogue. Veja os materiais na internet também falando sobre esse jogo, que vale muito a pena. Legal, a gente continuando, falando aí sobre esse processo, né, da construção de um ciclo. Hoje é a pré-estreia do ciclo de cinema, lembrando que o ciclo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, mas só para já ir preparando você que nos ouve, de repente num outro espaço-tempo, como eu costumo falar, que de repente não vai seguir esse mesmo ciclo que a gente começa hoje nessa pré-estreia, mas que você possa também, de repente, acatar, né, ou pelo menos nos ouvir e buscar esta lista de filmes que a gente vai falar mais para frente, e é um cardápio, né, cinematográfico sobre algumas temáticas a partir da diversidade, né, esse subtítulo, Diversidade impede igualdade. E a construção de um ciclo é muito importante porque você sempre tem essa busca pelo cinematográfico, né, no caso um ciclo de cinema. Então, o ciclo de cinema, ele traz esse processo como o Luiz acabou de colocar, o existir, esse processo de você entender aonde que a mise-en-scène vai ser trabalhada dentro de uma temática também. Então, assim, o filme ele já existe. No caso, a gente tem aqui uma imagem que a gente está mostrando, para quem está vendo como formato videocast, que é da Cleo, das 5 às 7, da diretora Agnès Varda, um filme de 1962. E essa mise-en-scène, o que é? É o colocar em cena. O que acontece em cena? Então, se uma música que está entrando, você está ouvindo, né? Você não sabe, não tem uma... como vai da época dos anos 60, uma vitrola tocando, e você não sabe de onde que vem essa música, essa sensação, ela entra nessa mise-en-scène, e aí tem esse processo que a gente chama também de diegético, né, que é essa informação que vai influenciar e fazer com que o espectador faça essa imersão dentro da história do filme. Então, num ciclo de cinema, a gente, quando vai selecionar os filmes, e nós aqui da equipe do Lab Cine Santa, nós trabalhamos com essa vertente. A Chádia daqui a pouco vai falar sobre o cardápio dos filmes, e aí a gente vai poder ter um pouco mais de quais filmes serão. E a nossa proposta é que você assista durante a semana, né, anterior ao que vai ser exibido, e aí ao que vai ser falado, né, porque a gente não vai exibir o filme, digamos, de forma remota, por enquanto, né, nós temos como proposta no segundo semestre fazer sessões, mesmo que remota, e, se possível, presencial, se tudo voltar a uma certa segurança, né, de que as pessoas possam ir até a Sala Maurice Legiar de Cinema, que fica no bloco E, no 5º andar do bloco E da Unisanta. Enfim, mas independente da presença, né, desse processo, a gente está preparando uma segunda parte do ciclo também para poder assistir um filme junto com você. Nessa primeira etapa, é uma indicação do filme que você assiste, e aí depois a gente faz o debate. A Chádia vai falar mais sobre isso, o Luiz também vai mais... Eu só quis adiantar para poder ficar mais claro, para você ficar essa semente, né? Por isso essa pré-estreia. Então, assim, a mise-en-scène, como a gente observa na imagem da personagem Cleo, aqui do filme, é uma imagem que tem uma vitrine quebrada, né, uma espécie de um espelho, e aí o que é interessante, essa personagem, ela está esperando um resultado para saber, né, de uma biópsia, para saber se ela está com câncer ou não. E aí esse intervalo que a Agnès Varda, a diretora, vai trabalhar, é nesse intervalo que ela vai trabalhar toda a sua mise-en-scène. Então fica esse processo dela saber se ela está no seu limite de existir, mas ela quer continuar existindo e resistindo nesse processo. Então ela gosta muito do feminino, essas ranhuras dos anos 60 que trazia também esse olhar de uma mulher que mudou a história da cinematografia, a forma de filmar, a forma de trabalhar com a câmera na mão. Ela vai beber da Nouvelle Vague, né, de grandes diretores como
o próprio François Truffaut, enfim, obviamente que esse olhar dela é dela, e ela vai beber de outros grandes diretores e de outras grandes diretoras. Até algumas diretoras que, de repente, são demonizadas porque trabalharam, pegar o exemplo da Leni Riefenstahl, ela trabalhou para Hitler. É óbvio que é alguma coisa extremamente a se preocupar e observar como que ela trabalha a mise-en-scène, como que ela coloca as informações, as simbologias em cena. O que ela está mostrando para a gente? Né? Nada que é mostrado é por acaso. Né? Então, tem esse processo de se observar. Tá? Então, assim, como cineclubista, o Cineclube Lanterna Mágica tem 22 anos de existência dentro da Universidade de Santa Cecília, e como cineclubista, a gente sempre busca, né? Todo cineclubista busca sempre decifrar, destrinchar um filme. E olhando o cinema da Leni Riefenstahl, que é dos anos 30, anos 30 para 40, que pega esse pós-Primeira Guerra, onde o Hitler está na ascensão, enfim, e é como o triunfo da vontade e tudo mais, de alguma forma, esse tipo de filme também vai influenciar um olhar de todos os outros cineastas, como da Agnes Varda, né, para algumas formas também de falar o nome dela, vai traduzir esses olhares para olhar, no caso, para essa sociedade que está num processo distópico, que aí faz um link com o que a Shadia falou desse processo de produção. Então, assim, a própria Leni Riefenstahl, cineasta nazista, na época, pelo menos, né? E aí como que ela criou essa simbologia, nesse sentido de trabalhar a arte. E ela fez arte, mesmo com o que ela está mostrando seja algo deplorável, em termos da simbologia, né, de mostrar esse ódio tão grande como do Reich, né, do Terceiro Reich. Enfim, então, nesse resumo, a Annie Varda vai trazer a vida, ela vai buscar a rua, ela vai buscar o feminino, e não só o feminino que está presente na mulher, por natureza, mas o feminino na natureza, o feminino na cidade, o feminino no cinematográfico, o masculino também, pelo olhar do feminino, né, no próprio homem também. Então, tem todo esse processo que é muito interessante. Então, é uma cineasta, se você não a conhece, esse filme está dentro do nosso ciclo, que é o Cleo, das 5 às 7. Mas se você não assistiu esse filme, a gente vai falar em que plataforma que ele está, onde você pode encontrar, tem na Vídeo Paradiso, para quem é da Baixada Santista, né? Você pode olhar aí no Google onde fica Vídeo Paradiso, a locadora, e aí você pode ir lá pegar o DVD, você pode assistir. Ou a gente vai dar também algumas plataformas online. Enfim, então, essa questão da mise-en-scène, da construção de um ciclo, tem essa preocupação de observar as temáticas, né, que possam criar uma espécie de um corpo pensante. Então, todos os filmes que a Shadia vai falar desse cardápio foi pensado no sentido de falar da diversidade em pé de igualdade. Então, essa é a nossa proposta, tá bom? Então, é isso. E agora chegou o momento tão esperado de falar os sabores que tem no nosso cardápio. E a gente começa com o primeiro filme do nosso ciclo, é o filme Amarelo, sobre o Emicida, que está no Netflix. É um filme que foi dirigido pelo Fred Ouro Preto. E aí a ideia é a gente ver esse filme para poder debater o tema racismo e união, que é também é um grande ponto forte assim, que o documentário traz. O segundo sabor do nosso cardápio é o Me Chame Pelo Seu Nome, que também está no Netflix, que foi dirigido pelo Luca Guadagnino. E a ideia desse sabor é para a gente degustar o tema LGBTQIA+, e homoerotismo. E agora o filme que o Edu acabou de falar sobre, que é o Cleo das 5 às 7, ele está disponível na plataforma do Sesc Digital. Então ele está completamente online. Entrem na plataforma Sesc Digital, e vocês vão ver não só esse, mas como outros filmes incríveis, que foi dirigido pela Agnes Varda, e o tema é cultura e mulher. Aí o próximo sabor é o documentário Crip Camp, A Revolução pela Inclusão, que também está no Netflix, e foi dirigido pela Nicole Newnham e o James Lebrecht. E o tema é autonomia e convivência. O próximo filme é Espagé, que está disponível no Now Online, e ele foi dirigido pelo Luiz Bolognese,
E a ideia é a gente poder debater a questão indígena, e também é um assunto extremamente importante, porque a Sônia Guajajara foi intimada pelo governo federal por conta de uma série que ela produziu, que se chama Maracá, e também está disponível na internet. Então, assim, os indígenas têm sofrido muito com toda a agroindústria, enfim, e todo o desmatamento. Então, acho que esse tema, nesse momento, ainda é bem precioso para o Brasil inteiro e para a gente também. O próximo sabor é o filme Denúncia Vazia, que está disponível no MUBI, e ele foi dirigido pela Adélia Sampaio, que foi uma das primeiras mulheres diretoras brasileiras, inclusive ela é uma mulher negra, então revolucionou pra caramba, e super atenta às questões sociais, e ela ia bem no cerne da coisa. O trabalho dela é realmente muito incrível. E o tema desse filme que a gente quer debater é a desigualdade social e o envelhecimento. E o último filme, para a gente fechar esse nosso primeiro ciclo, Resistir, é o Rosa e Momo, que também está disponível no Netflix, e foi dirigido pelo Eduardo Ponte. E aí fala sobre uma sobrevivente no Holocausto que tem que cuidar de crianças, e ela acaba tendo que cuidar de uma criança que acabou de assaltá-la. E a ideia desse sabor é a gente debater o tema de migração e refugiados. Então, a gente tem todos os temperos para a gente criar esse grande sabor do ciclo Resistir, que acho que a gente tem latentes que estão pulsando na nossa sociedade, não só na brasileira, mas no mundo inteiro. Eu acho que são temas que as pessoas de existências que estão se firmando, que lutam por serem ouvidas. Então, de certa forma, no ciclo também é um caminho de ajudar a difundir, a fazer com que as pessoas percebam, estejam atentas e reconheçam essas vozes que costumam ser ignoradas, tanto por nós mesmos, quanto pelo governo. E, então, eu faço... Semana que vem começa o nosso ciclo. Então, convido vocês a assistir o primeiro filme, que é o documentário Amarelo, É Tudo Pra Ontem, no Netflix. Então, vejam e venham debater com a gente no próximo episódio. Eu vou falar a sinopse para vocês, só para sentirem mais uma prévia desse cheiro e desse sabor. O ponto de partida deste documentário é o show do disco Amarelo, de Emicida, no Teatro Municipal de São Paulo, em 2019. Alternando músicas da apresentação com depoimentos e narração do próprio rapper, o filme discute o racismo no Brasil. Fiquei simplesmente apaixonada pela precisão sensível e artística do Emicida, assim, não só com o próprio trabalho dele, que é incrível, eu sou uma grande fã, mas pela construção do documentário, como ele conseguiu mostrar, a partir da história dele, para falar da história do Brasil e a história do racismo. Foi genial, e acho que uma das primeiras frases que abrem o disco dele, que é tudo que nós tem é nós, é justamente isso. Se a gente não se ajudar, ninguém vai se ajudar, né? Então, fechar com essa frase que eu gosto muito, e o disco dele é incrível, também recomendo. A gente já vai encerrando o nosso episódio de hoje. Eu quero muito agradecer a presença de todos vocês, de estarem aqui com a gente. Então, não se esqueçam de assistir o filme, e quarta que vem nós estaremos aqui para debater o documentário Amarelo, do Emicida. Legal, também gostei bastante do nosso papo de hoje, aí, todo esse conteúdo que nós trazemos aí sempre no Sinapsecast, esse episódio de número 5, né? Espero que você que esteja nos vendo ou nos ouvindo, e ouvindo também, tenha gostado, e até a semana que vem, onde já vamos tratar de todos esses assuntos aí que a Chad acabou de falar. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Eu vou me despedindo por aqui também. Espero que você possa nos acompanhar no nosso episódio do nosso podcast. E não esqueça também de nos seguir nas principais plataformas de podcast e nas nossas redes sociais. Até mais!